Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Eita, quanta emoção na obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 25 de março de 2022, estudando a obra Ave Cristo. Nós vamos solicitar para o Wesley fazer nossa prece de abertura, logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação dessa obra que nós estamos assim no momento de muitas emoções e muitas lições. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta obra que aconteceu há tantos e tantos séculos atrás, mas que ainda hoje retrata o que vivemos no nosso cotidiano. Que possamos aprender com ela, que possamos nos esforçar para não cometer os mesmos erros que viemos cometendo há milênios, que possamos internalizar, sentir e praticar. Obrigado pela oportunidade do aprendizado, do estudo, e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje, encarnados, para escrevermos um novo destino para as nossas vidas. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Em nosso último estudo, vimos a morte de Rufo, né? E o Berzélio, o comprador de escravos que comprou a mãe e as filhas, dizer para Rufo que ele podia morrer em paz, que ele também era cristão e que as filhas e a mulher dele iam ter um bom destino, iam ser tratadas como irmãs. Aí Rufus morre satisfeito e Cíntia Júlia, do alto de sua janela, vendo isso, né, desmaiou e ficou sendo Cíntia Júlia ainda vigiada, conseguiu escapar à vigília dos que o protegiam. Foi puxado por um potro selvagem, né? E os desposos dele ficaram no mato, foi recolhido depois. Cíntia Júlia conseguiu fugir, né, da vigilância que tinham sobre ela, e ela corre até a cabana humilde do irmão Corvino. Quando ela encontra o irmão Corvino, no primeiro momento ela não reconhece, mas quando ele diz Cíntia, ela lembra. Como né? sabe meu nome, né? Aí ela fica espantada, como ele sabe o nome dela. Eu ainda nem falei meu nome, mas ela o olha e reconhece, dá um grito de felicidade, né? De alegria, mas isso foi por demais para o pobre coração, e ali mesmo, nos braços de Varro, ela faleceu, né? Desencarnou. E aí o Varro mandou avisar lá na fazenda, né? Na quinta. E quem foi buscar o corpo foi o Flávio Súbrio. O Flávio Súbrio achou aquela voz parecida do irmão Corvino, que tinha o nome daquele outro, que ele nunca esqueceu, mas de nada, ficou só com aquela cisma. E o Opílio mandou prender Corvino. E aí vamos ver o que acontecerá com Corvino, que acabou de ser preso. Capítulo 7, intitulado Martírio e Amor. Jesus nos guia. Atirado ao calabouço, o irmão Corvino passou a experimentar os efeitos da implacável perseguição de Opílio Vetúlio. Lembrando que nós estamos no ano de 236 da era cristã. Ordenações dos assessores de Maximino, o imperador, começaram a aparecer, recomendando o suplício dos chamados, abre aspas, desordeiros galileus, fecha aspas. Artêmio Cimbro e alguns outros patrícios influentes
Embalde, em vão, tentaram opor resistência à chacina criminosa, porque o deplorável movimento alastrou-se irrefreável. Lembrando que Artêmio Cimbro era simpatizante da doutrina cristã. Álcio Noviciano, tem algumas edições que estão Novaciano, então você corrija, porque é Noviciano. Eu estou com a tradução de 2010, tá? Álcio Noviciano, velho guerreiro da Trácia, chegou à cidade em companhia de alguns frumentários. Anote aí. Os frumentários teriam sido a primeira polícia secreta e política organizada da história, tendo existido no Império Romano do século III, sob iniciativa do imperador Adriano, que dava o sobrenome de Martiel aos seus integrantes, em homenagem ao deus Marte. Então, voltando, Álcio Noviciano, velho guerreiro da Trácia, chegou à cidade em companhia de alguns frumentários, ou seja, polícia secreta, na posição de enviado do tirano que comandava o poder, sendo recebido festivamente. Exibições no anfiteatro da cidade foram organizadas com esmero. O amigo de Maximino, o imperador terrível, era portador de cartas diversas às autoridades lugdunenses, recomendando o maior rigor no castigo aos seguidores do culto nazareno e, a fim de corresponder às mensagens ilustres, dezenas de plebeus foram lançados à sanha carnívora de feras africanas ao som de músicas alegres. O benfeitor dos pobres, entretanto, e outros prisioneiros altamente categorizados pela opinião pública foram reservados a interrogatório dirigido pelo destacado visitante. No dia justo, o tribunal de audiência regurgitava de povo. Vastas galerias jaziam apinhadas de gente. Todos os adversários da nova fé, como que se congregavam ali para a ironia e o escárnio. Mudou? Não. Houve um atropelamento, todo mundo corre para ver, filmar e colocar nas redes sociais. Ninguém vai para ajudar, vai por mera curiosidade. Ou roubar, né? Ou às vezes até roubar. E por aí se vai. Renteando ali quase com o embaixador, né, o representante, né, do imperante do império, estava ali ao ladinho deles, Opílio, Galba e Taciano, ou seja, o esposo de Cíntia Júlia e o seu primo, Galba, seu filho, e Taciano, seu enteado. E Súbrio, lembra do Súbrio? Acompanhava o desenrolar dos acontecimentos com sombrio aspecto. Súbrio foi aquele que libertou Quinto Var e matou o irmão Corvino. Vetúrio, denunciando no rosto envelhecido as extremas aflições que o atormentavam, revelava-se inquieto, levando à destra as mãos, a mão aos olhos, de momento a momento, evidenciando a emotividade de que se via possuído, enquanto Taciano, recordando o enfermeiro abnegado, porque lembra que Quinto Varro, na condição de Corvino, foi quem cuidou de Taciano quando estava com aquela peste, a febre.
mostrava no semblante um misto de compaixão e desprezo. Caracterizava-se Galba pela frieza habitual, mas Flávio Súbrio, não obstante decrépito, envelhecido, espreitava os menores rumores do largo recinto com a vivacidade de um felino, parecendo disposto a registrar as mínimas particularidades do espetáculo. Quem tem gato em casa entende o que o Emmanuel está querendo falar. Porque o felino e o gato em particular, ele registra tudo. É impressionante. O irmão Corvino, escoltado por guardas numerosos, apareceu no grande salão. Esquelético e descorado, pálido. Falava, sem palavras, da fome que curtia no cárcere. Então não era só estar preso, era a perversidade que era realizada naqueles calabouços. Basta a gente recordar do sofrimento de Alcione, já quando se transformou em freira, né? O que ela sofreu naqueles calabouços fétidos. Então aqui diz, no pulso trazia feridas rubras, vermelhas, feridas, e na face sinais de chicotadas revelavam o martírio nas celas, onde legionários ébrios, bêbados, costumavam realizar exercícios de crueldade. Aí você está reclamando do trânsito? Você está reclamando do marido chato, da esposa enjoada, do filho que dá trabalho? Se coloca aqui no lugar de Corvino. Mas os olhos do condenado como que se mostravam mais brilhantes. Não era só a paciência que se irradiava deles, dos olhos, demonstrando-lhe a grandeza espiritual, mas também uma superioridade indefinível, misturada de compreensão e piedade pelos verdugos. À frente do missionário, os representantes da casa de Opílio fizeram-se pálidos. Imprecações ecoaram de todos os lados. E essas imprecações é desejar o mal, acirrando os ânimos contra o apóstolo indefeso. E eis que gritava a multidão: abaixo o feiticeiro, morte ao assassino, suplício ao matador de mulheres e crianças. Impropérios como esses eram bramidos à solta por centenas de lábios duros e espumejantes, espumando ódio, raiva. Quinto varro, porém, que a consciência tranquila parecia coroar de imperturbável serenidade. Passeou o olhar calmo e bondoso pela assembleia irritada, e a multidão aquietou-se, de chofre, repentinamente, qual se fora dominada por força irresistível. Só o olhar dele. O próprio Álcio, habituado à agressividade da caserna, do alojamento, estava surpreendido. Levantou-se imponente e, tentando, em vão, assumir o aspecto respeitável de um magistrado, arengou, discutiu, por alguns minutos, salientando as preocupações do governo na eliminação do culto proibido e advertindo os cidadãos contra a ideologia religiosa que pretendia confundir escravos e senhores. Nós temos o livre-arbítrio. Todos nós o temos. Todos nós, inclusive os perversos e inteligentes.
E os perversos inteligentes, eles trabalham assiduamente contra a implantação do evangelho. Logo, eles assumem cargos políticos, cargos administrativos, assumem posição de relevo até mesmo para conduzir uma sociedade para o mau caminho. Então, isso eles estão inseridos, encarnados e desencarnados, na vida política, na vida religiosa, na vida educacional e na vida cultural, que são pontes, são espaços para o processo da educação coletiva. Então, aqui, os perversos estavam como imperador e os seus assessores. Porque um imperador, um espírito perverso na condução de um país, de uma nação, ele logo agrega em torno de si espíritos da mesma qualidade. São os afins. E o papai deixa para que a gente sofra as consequências e aprenda a escolher melhor. Em seguida, dirigiu-se solenemente ao presbítero, ao velho, ao nosso querido Corvino, ao idoso, ao pregador, notificando: creio-me exonerado de qualquer consideração para com os prisioneiros sem títulos que os recomendem ao respeito do Estado. Contudo, tantos empenhos foram interpostos junto de minha autoridade em vosso favor, tantas famílias aristocráticas se interessam por vosso destino, que me sinto no dever de ajuizar quanto à vossa situação com especial benevolência. Corvino escutava o legado, o representante, serenamente, mas insopitável inquietude dominava a multidão. Prosseguiu Novaciano, empertigado, ou seja, com orgulho. Sois acusado de haver provocado a morte de uma criança para cultivar sortilégios malignos e de haver assassinado uma distinta dama patrícia, doente e irresponsável, depois de atraí-la, provavelmente com promessas de cura imaginária. Todavia, ponderando as solicitações de vários principais, dignar-me-ei analisar o processo alusivo às culpas referidas, tratando-vos como cidadão do Império. Mas, antes de tudo, desejo certificar-me de vossa fidelidade às nossas tradições e princípios, uma vez que sois indicado como membro da seita renegada, para cuja extinção não possuímos outros recursos que não sejam o exílio, a punição ou a morte. Fez ligeiro intervalo, fixou o presbítero de frente, buscando, em vão, suportar-lhe o olhar confiante e calmo, e inquiriu: em nome do imperador Maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Varro, concentrado em si mesmo, evidenciando longa distância espiritual da atmosfera de crueldade e pequenez que predominava no recinto, respondeu com firmeza e simplicidade: Ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar minha fé.
exclamou o noviciano, encolerizado, enquanto o populacho prorrompia em gritos. Morte ao traidor! Decore selado! Exclamou o novaciano. Que ousadia! O religioso, porém, não expressou a mínima alteração facial. O juiz agitou o pequeno martelete de bronze, exigindo silêncio, e voltou a interpelar. Sois atrevido até o insulto. Rogo-vos desculpas se minha palavra incomoda. No entanto, indagais e respondo por minha vez. A atitude serena e digna de Corvino de novo impusera quietação à grande assembleia. Álcio enxugou o suor copioso que lhe corria da fronte enrugada e tornou. Confessais, então, vosso conúbio com a seita maldita dos nazarenos? Replicou o preso sem azedume. Não vejo qualquer maldição nela. Os seguidores do Evangelho são amigos da fraternidade, do serviço, da bondade e do perdão. O emissário de César passou a destra, a mão, pela calva oleosa, brandiu um bastão de prata no estrado em que se apoiava e gritou. Sois apenas velha quadrilha de mentirosos? Que fraternidade poderia ensinar-vos um Galileu desconhecido que vos induz ao suplício há quase 200 anos? Que serviços prestaríeis à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos com falaciosas promessas de um reino celestial? Que bondade exerceríeis, conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos? E que perdão conseguireis exemplificar quando o vosso heroísmo não passa de vileza e humilhação? Varro percebeu a dureza intelectual do inquiridor e objetou, porque vocês percebem aqui que o que mais irritava e realmente fazia com que eles não compreendessem o cristianismo era a submissão. A entrega total, sem absolutamente nenhuma reação. E a falta realmente que eles achavam assim de amor próprio. Então, vocês são baixos, vocês se entregam, vocês se humilham. Que nazareno é esse que ensina vocês a fazerem isso? Entendeu? Então, isso incomodava muito. E isso foi um dos motivos. E a outra, como ele diz aqui, falar para os servos de um reinado, de um reino. Então, isso tudo incomodava muito. E não dava para eles compreenderem. Tia, hoje a gente consegue ler, mas a gente não consegue viver. A gente não consegue calar a boca frente a alguém que nos ofende. A gente não consegue servir se o outro não está a nos agradecer. Ou se não está também a fazer, porque a gente já se irrita e deixa de fazer. Eu não vou querer que ninguém me explore. Porque você vê aqui na fala do nosso querido Quinto Varro, agora na condição de Corvino, a sua humildade total. E nós não suportamos sermos humildes, mas temos uma grande alegria do orgulho e da vaidade do poder transitório que possamos exercer. Então a gente se surpreende, mas não mudou. A gente só estuda. Qualquer coisa que interfere na nossa vida, a gente quer reagir. Né? Reagir. E eles não reagiam. Só... Não. Eles entregavam a vida. Entregavam a vida. Em silêncio. Você vê aqui. Por isso que ele diz, sois apenas velha quadrilha de mentirosos. Que fraternidade poderia ensinar-vos um Galileu desconhecido que vos induz ao suplício há quase 200 anos a bom cristão morrer?
Então, que homem é esse que induz os seus seguidores a morrerem? Que serviço prestarias à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos com falaciosas promessas de um reino celestial? E ele achava que era indisciplina. Quando Jesus diz, buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Quando a gente busca primeiro as coisas de Deus, nós somos excelente pai, excelente mãe, excelente profissional, excelente motorista no trânsito, excelente filha, excelente irmã, excelente... Porque você serve a Deus. Entende? Buscai primeiro as coisas de Deus, as demais vos será dada por acréscimo. Então, nós nos preocupamos em dar um título aos filhos, mas não nos preocupamos em evangelizar os filhos. Não mostrando a ele primeiro as coisas de Deus. Então, essa era a irritação. Que bondade exercerias conduzindo mulheres e crianças ao espetáculo sangrento dos circos? Então, na cabeça dele e deles, os imperadores, todos os administradores daquela época, eles não estavam matando. Os cristãos estavam se matando, porque eles estavam optando em negar os deuses em prol daquele Cristo. Então a responsabilidade era dele. Foi o que Saulo de Tarso fez em relação a Estevão. Você está se matando. Entende, gente? Então, se hoje alguém querido teu chegar e contar uma situação difícil que está vivendo, você diz, você tem que se defender. Você tem que ir lá revidar. Você tem que isso, você tem que aquilo. A gente incita a violência e a agressividade. Apesar de que ontem falei em palestra e repito hoje. Se uma mãe chega e diz assim, meu filho está me agredindo, eu tenho que suportar? Não, você tem que denunciar. Você vai deixar ele te matar, vai ser pior. Que aí ele vai sofrer muito mais a consequência de ter matado a própria mãe. Ou o irmão, seja lá o que for. A agressividade a gente não pode permitir hoje dentro do lar. Vamos entender essa situação e vamos entender lar, tá bom? Existem leis para isso. Varro percebeu a dureza intelectual do inquiridor e objetou. Nosso mestre padeceu na cruz por sentir-se o irmão maior da humanidade necessitada, não de força bruta ou de violência, mas de valor moral, para compreender a grandeza do Espírito eterno. O serviço para nós não é a exploração do homem pelo homem, e sim o livre acesso da criatura ao trabalho para o engrandecimento dos méritos pessoais de cada um. A bondade em nosso campo de ação é... Álcio, entretanto, cortou-lhe a palavra, gesticulando furioso. Calai-vos, porque aturar o vosso sermão sem nexo, ignorais, porventura, que posso decidir sobre o vosso destino? Nossos destinos jazem nas mãos de Deus. Retorquiu Varro sereno. Sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte? Respeitável legado, o poder transitório do mundo está em vossas determinações. Obedecei a César, ordenando o que vos aprouver. Obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. Sabeis que posso lavrar a vossa sentença de morte? Tu sabes que está nas minhas mãos decidir o teu futuro? Respeitável legado, respeitável representante de César. O poder transitório do mundo está em vossas determinações. O poder transitório do mundo. Obedecei
a César. Isso aqui me lembrou muito a fala de Paulo, o apóstolo, para o seu carrasco, no finalzinho da obra, na decapitação. Obedecei a César, ordenando que vos aprouver. Obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. Dá uma inveja dele. Sabe? Você chegar nesse nível de obedecer ao Cristo em qualquer situação. Cenas do próximo capítulo. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga aqui presente. Que nós possamos, Senhor, refletir nessas vidas fiéis que fixaram o cristianismo aqui na terra, entregando a própria vida, quase 4 séculos. Graça te damos, Senhor, que assim seja. Obedecei a César, ordenando que vos aprouver. Obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. Dá uma inveja dele. Sabe? Você chegar nesse nível de obedecer ao Cristo em qualquer situação. Dá uma inveja dele. Sabe? Você chegar nesse nível de obedecer